Problema 8, o último problema dessa lista, primeira lista de treinamento do nível 1. O professor Epaminondas, no primeiro dia de aula, apostou que, entre os alunos daquela classe, pelo menos 2 fariam aniversário no mesmo dia do mês. Mesmo dia do mês, ele quer dizer assim, o mesmo dia e número do mês, né? Não é o mesmo dia do ano, tá? O mesmo dia do mês. Por exemplo, 2 alunos fariam aniversário, eventualmente, no dia 12 do dia 12. Mas ele não está dizendo qual é o dia, ele está dizendo apenas que pelo menos 2 fariam aniversário no mesmo dia, pelo menos 2. O professor tinha certeza de que ganharia a aposta, pois naquela classe o número de alunos era maior ou igual a. Então a questão é, quando é que você pode fazer esse tipo de afirmação? O que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar o seguinte, que um mês, né, vai ter, um mês pode ser... A questão é o seguinte, né, que ele não diz que mês é aquele lá, né, no mesmo dia do mês. Repara bem, não é que você não sabe o mês, você não sabe em que mês que está se referindo, né? Todos poderiam ter nascido no mesmo mês, mas não o mês que se está. Então você tem que considerar uma quantidade maior possível de dias no mês, que é 31. Se você tem 31 dias possíveis no mês, claro que tem meses com 30. Né? Tem um mês, fevereiro, que é 28, eventualmente 29. Mas se você tem 31 dias, que é o maior número de dias, com certeza, se você tiver 32 pessoas, quer dizer, uma pessoa a mais que o número de dias, o número máximo de dias, você vai ter 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia de mês. Tá certo? Esse é um princípio, né, na matemática, você pode dizer um princípio que é bastante óbvio, que também alguns chamam de princípio da casa dos pombos, que é o seguinte, né, que se você tem uma certa quantidade de pombos e uma certa quantidade de casas, suponha que você tenha, por exemplo, 10 casas, se você tem 11 pombos, com certeza, todos eles vão entrar nas casas, com certeza, né, suponha que todos entraram nas casas, 10 casas e 11 pombos, com certeza vai ter uma casa que tem pelo menos 2 pombos, pelo menos 2, pode ser até que 3 tenham entrado numa casa. Aqui é a mesma coisa, né? Vamos pensar como sendo a nossa quantidade de casas, né, como sendo 31 casas, são os 31 dias da semana. E os pombos seriam os alunos. Se você tiver 32 alunos, um a mais, com certeza 2 vão... Pense assim, ó, 31 casas é assim, a casa do dia 1, a casa do dia 2, a casa do dia 3, a casa do dia 4, vamos fazer um desenho para isso. Ó. A gente vai pensar assim, ó. Aqui está o dia 1, aqui é o dia 2, o dia 3, etc. Vai indo, né, até chegar o dia 28, o dia 29, aqui é o número do dia, o dia 30 e o dia 31. Essas são as casas com o número dos dias do mês. Com certeza vai haver 2 pessoas, pensa assim, para cada pessoa se designa uma casa. João, que dia você faz aniversário? Dia 2 de algum mês, então coloca o João aqui. Pedro, que dia você faz aniversário? Dia 25, coloca na casa 25. Se você tiver 32 pessoas, né, você vai encher, na pior das hipóteses, você vai encher as 31 casas, mas vai ter que ter uma que vai coincidir, né, alguma casa vai ter 2 pessoas. Quer dizer, 31 pessoas vão ocupar essas 31 casas, na pior das hipóteses, mas a 32ª necessariamente vai ter que entrar também numa dessas casas. Então você vai ter que ter 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Né? Então a pergunta que era... Eu vou fazer uma variação do problema para ver se vocês entendem mesmo isso. Né? O professor tinha certeza de que ganharia a aposta, porque naquela classe o número de alunos era maior ou igual a 32. Com certeza, tendo 32 pessoas, com certeza há 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, né, do mês, tá? O mesmo número de dia, não quer dizer que é o mesmo dia do ano, tá certo? Ok, se a pergunta fosse, então, vamos mudar um pouquinho a pergunta assim. Nós podemos mudar a pergunta ou mudar a quantidade de pessoas, mas vamos mudar a pergunta mesmo para saber quantas pessoas eu teria que ter. Talvez seria melhor pensar no auditório e não numa classe, porque acho que vai ficar uma classe muito grande. Digamos que a pessoa estivesse em frente a um auditório, tá? E ele dissesse assim, neste auditório há 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. No mesmo dia, quer dizer que é o mesmo dia do mês e ano. Mesmo dia do mês, né? Mesmo dia do mês e o mesmo mês, tá? Não é o mesmo ano. O mesmo dia, então faz aniversário no mesmo dia, não quer dizer que tenham a mesma idade.
Quantas pessoas, no mínimo, ele tem que ter nesse auditório para essa afirmação ser correta, né? Quantas pessoas você teria que ter nesse auditório para isso ser certo? Então agora seria diferente, né? A afirmação é que nesse auditório nós temos, com certeza, 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia e mês, tá? Não é isso? Vai acertar o dia e mês. Olha, quantos dias você tem durante o ano? Você tem 365 dias no ano. Na verdade, o ano bissexto tem 366. Mas em termos de comemoração de aniversário, vamos pensar assim. A pessoa comemora sempre num dia, no ano que não é bissexto. Se ele nasceu no dia 29 de fevereiro, ele vai comemorar num dia sempre 28, sei lá. Ou dia 1º de março. Então vamos considerar 365 dias. Tá? Os dias são aquelas casinhas que eu falei para vocês. Então, quantas pessoas você precisa ter no auditório para ter certeza que 2 pessoas vão cair na mesma casinha? Quer dizer, vai ter uma casinha, seria assim, pense nas 365 casinhas. A casinha do dia 1º de janeiro, a casinha do dia 2 de janeiro, a casinha do dia 3 de janeiro, do dia 4, do dia 5, dia 6, dia 7, até chegar a 31 de janeiro. Depois continua 1º de fevereiro, 2º de fevereiro, 3 de fevereiro, até 28 de fevereiro. Depois continua 1º de março, 2 de março, 3 de março, etc. Assim por diante, até chegar no dia 31 de dezembro. São 365 dias. Você vai colocando as pessoas. Cada uma ocupa uma casinha. O pior que pode acontecer é que se você tiver exatamente 365 pessoas no auditório, cada uma vai fazer aniversário no dia seguinte. Num dia diferente, desculpe. Cada uma vai fazer aniversário, porque cada uma vai entrar numa casinha diferente. Mas se você tiver uma pessoa a mais, ou seja, se você tiver 366 pessoas no auditório, não tem como escapar. 2 pessoas vão entrar na mesma casinha, ou seja, vai haver 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia e mesmo mês, tá? Porque você tem exatamente 365 casinhas, cada uma representando um dia e um mês, tá certo? Se você tiver 366, vai sobrar uma delas, né? Na pior das hipóteses, as 365 que você pegou encheram os 365 dias do ano, mas a 366ª, chato falar isso, né? A pessoa de número 366 com certeza vai coincidir com alguma delas. Então a afirmação que parece ser poderosa, mágica, de que se tiver pelo menos 366 pessoas no auditório, 2 fazem aniversário no mesmo dia, soa como uma afirmação fantástica. Reparem que você não está dizendo que dia é esse, você não está dizendo que pessoas são essas. Tá? Mas se as pessoas tivessem tempo para verificar isso, iriam confirmar que de fato tem 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Bom, esse é o fim do nosso treinamento. Talvez vocês tenham começado por aqui, mas de qualquer maneira é a última questão do treinamento 1 no nível 1. Tá? Aguardem outros treinamentos gravados.